Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre procurar compreender a vontade de Deus. E quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 5, os versículos 15 ao 17, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amado, o que mais eu creio que devemos fazer é procurar compreender a vontade de Deus. Porque em Romanos 12, 2 diz a palavra que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A nossa nem sempre é boa, nem sempre é agradável, muito menos perfeita é. Mas a dele é boa, agradável e perfeita sempre. E aqui nos fala a palavra de Deus, veja bem, vamos retomar o contexto. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Outra tradução diz que não devemos andar como os ignorantes, os tolos, mas precisamos ser sábios, diz a palavra aqui, né? Sermos prudentes, sermos sábios no nosso andar. É muito importante, amado, aqui diz também, aproveitar o tempo, veja bem, no 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Há muita maldade para todos os lugares que olhamos, vemos coisas ruins, negativas. Então precisamos estar atentos para não cair na cilada, na armadilha, na sutileza das coisas que nos rodeiam. Mas precisamos estar ali, sóbrios e vigilantes, diz a palavra. Em 1 Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda de derredor como leão que ruge, pronto para devorar. E ele, às vezes, não vem com a forma muito escancarada, não. Vem, às vezes, de uma maneira bem sutil, bem discreta, que a pessoa nem percebe. Então, precisamos estar atentos. Por isso que vemos tantas coisas más, tantas coisas ruins acontecendo, mas nós podemos estar sóbrios e vigilantes, né? Se nós aprendermos a andar com o Senhor, tem uma palavra que o Senhor sempre me lembra, no Velho Testamento, que Enoque diz que andava com Deus e não viu a morte. Então é muito importante nós andarmos com Deus. Andar com Deus, às vezes a pessoa pergunta, mas o que é andar com Deus? É andar sobre a sua palavra, é andar aprendendo, fazer como estamos falando hoje, compreendendo a palavra de Deus, a vontade de Deus, recebendo iluminação através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz, lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho. Andar com Jesus, quer dizer, andar na fé, andar no Espírito, andar na presença de Deus, andar numa dimensão mais elevada, com certeza iremos experimentar uma qualidade de vida maior, melhor. As pessoas buscam tanto qualidade de vida, mas jamais terão qualidade de vida excelente sem ser andando com o Senhor. Precisamos andar com Ele, andar na fé. O apóstolo Paulo diz na palavra, em Coríntios, ele diz, Deus nos chamou, escolheu para viver por fé, não por vista. Porque esses que andam por vista, pelo sentimento, caem facilmente na cilada, na armadilha do inimigo, porque o próprio Senhor Jesus disse também em Mateus, vigiai e orai para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos ser
vigilantes devido às fraquezas que ainda carregamos com nós, mesmo tendo Cristo no centro da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos também, andai no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, ele diz, coloca a mente no Espírito. Se colocar a mente no Espírito, teremos vida e paz. Mas se colocar na carne, terá morte, diz ele. Ou seja, coisas negativas irão acontecer. Facilmente seremos enganados. Cairemos no engano. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou, nos escolheu. Ele nos chamou, nos escolheu para sermos mais que vencedores. Então vamos voltar novamente a esse texto aqui. Olha só no 17, então, no verso 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Aqui também, outra tradução diz tolos, né? Ignorantes. Não, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, isso que devemos fazer durante a nossa vida, que Deus nos dá, compreender, aprender a vontade de Deus. E depois que aprendemos, fazer a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz em Tiago, muitas pessoas começam a compreender a vontade de Deus, aprender a vontade de Deus, mas não andam praticando a palavra, a vontade de Deus. Quando aprendemos, nós devemos também praticá-la. Em Tiago diz, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, para não estar se enganando a si mesmo. Que quem ouve, quem toma conhecimento, pode até compreender a vontade de Deus, mas e não praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus também vai estar se enganando. Amém, amados? Então, vamos orar. Mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. E quantas pessoas que você conhece e deve, nesse tempo agora, procurar compreender a vontade de Deus. E aprender a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus. Praticar para serem pessoas bem-sucedidas, para poderem ter a vida plena, abundante que Jesus veio trazer. Amém, amados? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado mais uma vez por essa palavra rema, palavra revelada, palavra que é espírito e vida. Vem, Santo Espírito de Deus, processar, metabolizar essa palavra como espírito e vida em cada coração, como realidade, para que cada um venha não somente procurar compreender a vontade de Deus, mas realmente aprender e fazer a vontade de Deus. Ser praticante da palavra, ser obediente, Senhor, para realmente experimentar o que a Tua palavra diz, que em Cristo seremos mais que vencedores. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.